O extra da novela capítulo 259. Um novo episódio. 2. Vasta expansão manteve os dois pés no chão. Não havia necessidade de ele se mover. Sua vontade permeou o chão. Às vezes a terra disparava na direção de seus inimigos, outras vezes se estendia no céu como um guarda-chuva. Seu dom era perfeito tanto para ataque quanto para defesa. Vastispan se tornou-se um com a terra e lutou contra o chameleão Trope. Mas a força combinada da trupe camaleão resistiu tenazmente à dádiva da vasta expansão. Sheok Junjeong esmagou a barreira de terra de Vastispan-se com sua força e energia. Bos carbonizou o solo com sua sombra de fogo do inferno. Iranoarazi atacou com magia de destruição. Os fios de Kaita, a lança das 8 serpentes de Jian e as adagas de Cetrin correram para Vastispan-se. A luta explosiva continuou. Os poderes mágicos colidiram uns com os outros, e o choque da terra e dos metais fez subir enormes chamas. De longe, parecia que vários fogos de artifício haviam sido acesos em sequência. Por que não paramos aqui? Mas eles não podiam se dar ao luxo de tomar mais tempo. Quando a luta diminuiu um pouco, Bo solicitou Vastispan-se para uma conversa antes de lançar sua habilidade final. Teremos que recorrer a outros meios se você continuar nos atrapalhando. Vasta expansão olhou para Bo silenciosamente. De repente, ele deu um pequeno sorriso. Então aquela criança pequena que estava ao lado de Yeonjun cresceu tanto. E Yeonjun, o nome do ex-chefe. Bo cerrou o punho, pois seu nome sempre era muito doloroso de ouvir. Filho, por que você quer a garota? Vasta expansão apontou para Yuri, que estava desmaiado no chão a uma curta distância. Queremos protegê-la. Proteger? A expressão de Vastispan se mudou ligeiramente. Agora ela está sendo usada como uma ferramenta para figuras políticas. Ela continuará a ser explorada dessa forma até morrer. Queremos protegê-la disso. E quem te pediu uma coisa dessas? Foi talvez a criança que você chama de Lótus Negro. O chefe assentiu, sim. Por que ele pediria uma coisa dessas? Não sei. Você não conhece nem o motivo nem o propósito dele, mas ainda está disposto a conceder o pedido dele. Vasta expansão deu um sorriso desdenhoso. Isso não é o que eu ensinei a Yeonjun. Eu sei. A chefe balançou a cabeça. A relação entre o ex-chefe, e Yeonjun, e Vastispan era de mestre e discípulo. Vastispan ensinou Yeonjun sobre a mentalidade de um mercenário, que foi então passado para Bos. No entanto, este é um pedido do homem a quem deve uma vida inteira de dívidas. O pedido de alguém que se tornou precioso para ela. Todos estavam aqui hoje pelo mesmo motivo. Bos não forçou nenhum deles a participar desta missão. Todos os membros participaram voluntariamente. Antes que alguém percebesse, Kim Ajin havia se tornado uma parte importante da trupe camaleão. Posso conceder o pedido dele, porque não sou Yeonjun. O rosto de Vastispan se endureceu com a observação de Bos. Ele procurou encontrar vestígios de seu antigo discípulo no rosto de Bos, mas o rosto dela abrigava um tipo de determinação semelhante, mas diferente. Os lábios de Vastispan se curvaram em um largo sorriso. Jun-woo, abaixe sua espada. Kim Jun-woo abaixou sua espada. O poder mágico de Vastispan também se dissipou. Vasta expansão estava planejando deixar a trupe camaleão ir, e a trupe camaleã não recusaria sua gentileza. Obrigada. Você não precisa me agradecer. Só estou recuando porque nossos objetivos se alinham, Vastispan disse enquanto se virava. Vou visitá-lo novamente em um futuro próximo. Mantenha a garota segura até lá. Ele lentamente se afastou deles, então de repente, Pat. Ele desapareceu da vista deles com um flash de luz. Gravado passado, a Katrina. O continente de Akatrina era semelhante em aparência aos mundos de fantasia encontrados em muitos romances. Acima do céu havia 2 satélites parecidos com a lua e inúmeras estrelas. A vastidão dos corpos celestes iluminava o céu escuro. Caminhei em meio à estranha e bela paisagem de um mundo diferente. Primeiro objetivo, chegar à capital de Plerion. A janela pop-up que apareceu na minha frente anunciou nosso primeiro objetivo. Continuei andando com essa janela fixada no canto superior direito da minha visão. Caminhamos por cerca de meio-dia, guiados pelo livro da verdade. Milímetros. Um novo dia amanheceu, e o sol já estava acima de nossas cabeças. Podíamos ver uma parede ao longe, mas já estava horrivelmente danificada e havia perdido sua função. Verifiquei suas informações.
igual. Muralha externa de Plerion, a parede externa de Plerion, a capital de Plerion. Foi destruído na guerra. Igual. Esta é a parede externa de Plerion. Recitei a informação para Jin Sayuk, que estava me seguindo por trás. Ela arregalou os olhos e verificou a parede. Você tem razão. Paramos em frente à parede. Podíamos ver as ruínas além do muro destruído. Manchas de sangue seco tingiam o chão de preto avermelhado, e o cheiro desagradável de cadáveres exalava. A vista era realmente horrível. No ano 555, todo o continente já estava em ruínas. Muitas guerras varreram o continente como tempestades, e monstros vieram inundando antes que pudéssemos nos recuperar das consequências da guerra. Em 555, o único lugar em Plerion que ainda estava relativamente intacto era o território do Conde Chupet, pelo qual acabamos de passar, e Plerion, a capital. Mas mesmo essas duas cidades estavam em desacordo uma com a outra. Jin Sayuk me explicou a razão por trás dessa visão triste. Agora ela era claramente diferente do jeito que ela era na Terra. Talvez seu celo de memória tenha enfraquecido. De qualquer forma, vamos. Passamos pela parede desmoronada. Não havia um único sinal de vida lá dentro, apenas casas muito destruídas e inúmeros corpos de moradores e soldados que guardavam a cidade. Parece que o muro caiu recentemente. A julgar pelas condições dos corpos, não havia se passado mais de uma semana desde suas mortes. Jin Sayuk concordou com a cabeça. Parece que sim. Deve ter havido uma batalha não muito tempo atrás. Oi, o que você pretende fazer a partir daqui? Fiquei pasmo com a pergunta de Jin Sayuk. Ela claramente não entende a situação. Em vez de ficar com raiva, suspirei e coloquei minha mão no ombro de Jin Sayuk. Por que você está me perguntando isso? Você é quem me arrastou até aqui. O rosto de Jin Sayuk se transformou em uma carranca. Ela me encarou com olhos afiados. Já era hora de você ser honesto, seu idiota. O que? O inferno que você está, nesse momento, DRK. O som de cascos galopando soou. Embora o som viesse de muitos cavalos, parecia fraco por algum motivo. Eu me virei e olhei na direção do som. Um exército de cerca de 300 cavaleiros se aproximava de nós, carregando a bandeira real. Mas os cavalos do exército estavam em péssimas condições. Parecia que eles não comiam há dias. Claro que era compreensível. Afinal, a vida no continente Acatrina estava à beira da extinção e suas condições de vida eram praticamente pós-apocalípticas. Seus canalhas. Com um grande grito, o exército chegou à nossa frente. Mas no momento em que viram nossas roupas inusitadas, ficaram perplexos. Enquanto isso, Jin Sayuk tentou falar como se ela fosse o rei deles. HMPH, seus tolos insolentes. Quem você pensa que é? Fale. Fique quieto. Você não é o rei agora. Jin Sayuk rapidamente entendeu o que eu quis dizer. Ela olhou para o Calvário com os olhos bem abertos. Entre os soldados havia uma garotinha com uma armadura folgada. Ela parecia ter pouco mais de 10 anos. Ela era menor, mas montava o cavalo mais alto. Ei! A garota avançou lentamente, acalmando seu cavalo. Encaramos a criança. Na verdade, ela se parecia com Jin Sayuk, apenas 15 anos mais jovem. Ao mesmo tempo, eles pareciam completamente diferentes um do outro, porque a garota era loira e de olhos azuis. Quem é você? A menina, que era tão fofa quanto uma boneca, perguntou enquanto tentava manter a compostura. Eu podia ver a coragem e a tenacidade piscando em seus olhos mesmo de longe. Olhei para Jin Sayuk. Ela estava olhando para o jovem governante de Plerion em transe. Como seria encarar a mim mesmo do passado? Obviamente eu não fazia ideia. Responda-me. Se você não. O cavalo saltou no momento em que o pequeno rei estava prestes a gritar. Uau, uau. Fique quieto, seu pequeno. Um cavaleiro desmontou de seu cavalo para segurar as rédeas. Só então o pequeno rei olhou para nós completamente. Revelem suas identidades. Chupert mandou você? E também explique seu traje. Não, nós estamos. Olhei para Jin Sayuk. No entanto, ela não estava em condições de falar. Somos do templo. Tempura? Sim. Os cavaleiros naturalmente se recusaram a acreditar em mim. Seu tolo. Você sabe para quem está mentindo? O templo já está. Ações eram melhores do que palavras. Mostrei-lhes as provas.
A manifestação do poder sagrado usando o estigma. Os cavaleiros olharam inexpressivamente para a massa branca de luz subindo da minha palma. A luz então voou para um soldado, cujos ferimentos se curaram imediatamente. Ah, minhas feridas se foram. Isso é suficiente. Olhei para eles com um sorriso educado. De repente, uma voz cheia de alegria veio do jovem Jin Sayuk. Então o templo não foi destruído? Olhei para o pequeno Jin Sayuk. Seu sorriso e olhos grandes pareciam muito inexperientes para um rei. Marchamos para dentro das muralhas da cidade sob o comboio de cavaleiros. No entanto, a cidade não estava em grande forma. As paredes estavam corroídas e as pessoas estavam morrendo de fome. Prestaram pouca atenção à passagem do rei. No ano 555, a esperança já se foi. Estávamos agora em um quarto de hóspedes no Palácio Real Plerion. Perdi algo querido para mim em meio a conflitos políticos, e os servos que causaram fugiram com comida e objetos de valor. Os cofres e depósitos do Estado estavam sendo esvaziados, meus servos desapareciam um após o outro, mas mesmo assim eu não sabia de sua traição. Um dia, acordei e descobri que tudo o que me restava eram os cavaleiros que juraram lealdade a mim. Em um quarto arrumado com 2 camas grandes, Jin Sayuk disse com os olhos úmidos de emoção. E 2 anos depois, em 557, eu morri enquanto fugia de monstros e Chupert. E o último cavaleiro com quem você estava foi Kinsu. Jin Sayuk bufou. Ele não é meu cavaleiro. Todos eles morreram, e ele foi o único que sobreviveu. Pensando bem, Kinsu deve estar aqui também. Qualquer coisa que você diga. Eu me esparramei na cama. Um novo episódio começou de repente, mas eu não deveria considerar isso um incômodo. Este episódio pode ser o ponto de virada mais importante. Uma das recompensas desse episódio foi um cristal purificador. Não havia muito tempo antes da Terra começar sua transformação no reino demoníaco. Eu não tinha sugerido como parar essa transformação na história original, e agora o remake estava me oferecendo a solução. Purifying Cristal era provavelmente um item que poderia purificar e parar a transformação do reino demoníaco. Cansativo, naquele momento, outra janela apareceu na minha frente. Segundo objetivo, adquirir 6 peças de fragmentos continental e restaurar parcialmente Plerion. Ei, onde está o fragmento de cristal? Eu imediatamente perguntei a Jin Sayuk. O que você está falando? O fragmento que você explodiu. Verifique seus bolsos. O que você está louco? Eu disse, verifique seus bolsos. Toque-toque ouvi batidas quando estava prestes a vasculhar os bolsos de Jin Sayuk. Sair. Ao mesmo tempo, ouvi uma voz grossa. Eu não tenho isso, seu merdinha. Por que não? Isso é irritante. Você é realmente inútil. Abri a porta depois de ter certeza que Jin Sayuk não tinha o fragmento de cristal. Do lado de fora, um jovem cavaleiro estava olhando para nós com um olhar descontente. O rei preparou generosamente um jantar para você. Siga-me. Seguimos o cavaleiro sem lutar. O cavaleiro nos levou para a sala de jantar. Havia uma longa mesa no centro da grande sala de jantar. Os cavaleiros estavam em filas de cada lado da sala. O pequeno Jin Sayuk, Pri, estava sentado na cabeceira da mesa. Pri nos cumprimentou com uma expressão despreocupada, mas alegre. Preparei uma refeição para receber meus convidados de honra. Carne de porco defumada, algumas tigelas de sopa, salada e um pedaço de pão integral estavam sobre a mesa. Parecia que os pratos de metal já haviam sido roubados, pois todos os talheres eram de madeira. Sentamos em nossos lugares. Obrigada. Ah, não há necessidade de gratidão. Mais importante, é verdade que o templo ainda está intacto. Eu balancei a cabeça, tentando parecer o mais divino possível. Senti como se estivesse brincando de casinha com ela. Sim, e o templo espera que Plerion recupere em breve sua antiga glória. Pri não conseguiu esconder o sorriso. KM. Bem, chega de conversa fiada. Por favor, coma. Obrigada. Embora Pri parecesse satisfeito, os cavaleiros que nos cercavam não. Aparentemente este jantar foi muito luxuoso. Tão luxuoso que cada cavaleiro tinha que morrer de fome em troca dessa única refeição. Pri perguntou enquanto comia a sopa. Então, devo chamá-la de padre? Sim, por favor, me chame de sacerdote Kim. Milímetros. Padre Kim. E ao seu lado está? Ah, ela é minha serva. Espero que.
O que? O que? Jin Sayuk, que estava olhando para a carne de porco com um tanto queixoso, estremeceu. Insatisfeita com a resposta deselegante de Jin Sayuk, Pri lançou um olhar descontente para seu futuro eu. E não era apenas Pri. Inacreditável. Como é possível um mero servo jantar com o rei? Eu só estava tentando zombar de Jin Sayuk, mas acabei ofendendo os cavaleiros. Eles provavelmente estavam chateados porque um servo conseguiu comer algo que eles mesmos não podiam comer. Me desculpe. Eu estava apenas brincando. Essa pessoa também é um padre. Ela tem poderes espirituais muito especiais. Oh, eu vejo. Poderes espirituais, você diz? De qualquer forma, a refeição continuou. Barulho, olhei ao redor enquanto movia minha colher. O cavaleiro Leote pegou aquele porco. Eu estava ansioso para comê-lo. Não pode ser ajudado. Eles são do templo. É justamente por isso que isso é um problema. O templo desmoronou em nada. Esses otários não podem nos ajudar de forma alguma. Eles vão comer toda a nossa comida, alegando que são sacerdotes divinos. Eu não comi muito. Eu não estava com fome, e como qualquer comida que eu deixasse para trás iria para os cavaleiros, pensei em deixá-los comer. Em vez disso, escolhi examinar Pri. Ela estava mordiscando a carne de porco defumada com suas pequenas mãos. Ela parecia estar gostando muito. A razão pela qual os cavaleiros não estavam expressando qualquer insatisfação com o rei era provavelmente por causa daquele rosto. E Jin saiu que estava olhando para seu passado sem sequer encostar um dedo em sua comida. Pelo menos eles têm tato. O rei não come muito, então todos nós provavelmente poderemos dar uma ou duas mordidas. Isso é bom. Gole o jantar continuou, e o jovem rei estava ficando bastante cheio. Quang. De repente, a porta da sala de jantar se abriu e um batedor entrou correndo. Tem uma mensagem urgente. Os soldados de Chupert invadiram a parede interna. O que? Pri soltou um grito. Seus lábios de cereja estavam gordurosos com óleo de porco. O conde Chupert está alegando que capturou espiões despachados por Vossa Majestade. Fiquem aqui, convidados de honra. Vamos lá. O rei e seus cavaleiros deixaram a sala imediatamente. Colocado em uma situação incompreensível, um pensamento de repente passou pela minha cabeça. Espere, espiões. Em nosso primeiro encontro, Pri nos perguntou, Chupert mandou vocês? O que significava que Chupert provavelmente era? Eu me levantei com pressa. Ei, venha comigo. Acho que pode haver outras pessoas além de nós por aí. Eu ia de qualquer jeito. Jin saiu que estava pronto para usar seu poder mágico a qualquer momento. Seguimos o rei e seus cavaleiros. Passamos pelos cidadãos aterrorizados e subimos o muro. Rainha. Eu trouxe os espiões que você me enviou. Abaixo do muro estava o grande exército de Chupert, que na verdade era composto por apenas cerca de 3.000 soldados. Mas ainda era grande em comparação com o exército do rei. Eu disse que não sou um espião. Uma voz alta e estridente veio de baixo. Eu sorri para eles. Lá embaixo, Jin Seon e Len estavam trancados em uma cela de madeira. Suas mãos e pés estavam amarrados com restrições. Como esperado, eles acabaram sendo pegos na explosão também. Igual. Grilhões de supressão mágica. Inibe o uso de poder mágico pelo usuário. Igual. Isso é um ótimo item, pensei, quando Pri de repente gritou em voz alta. Imbecis. Como você ousa me desafiar, quando você manteve sua paz pela bondade do ex-rei? Olhos injetados e corpo tremendo de raiva. Pri ficou furiosa, e sua raiva foi dirigida ao homem que estava olhando para ela debaixo da parede, Conde Chupert. Pequena rainha, mesmo agora você traz à tona o ex-rei. Muito patético. É por isso que todos os seus homens o deixaram. Tei tolo. Quão ridículo é para uma criança agir de forma tão arrogante. Mas os soldados abaixo apenas riram de Pri. Pri mordeu os lábios e os cavaleiros a esconderam atrás deles. Aqueles bastardos. Vocês estão todos mortos. Jin saiu que deu um passo à frente, desabafando sua raiva. Vamos partir agora, rei infantil. Mas o inimigo não parecia querer lutar. Eles começaram a se preparar para partir, deixando Aileen e Jin Seon onde estavam. O conde Chupert disse, rei, fiquei bastante impressionado com seu esquema de atrair monstros com a ajuda de espiões. No entanto, naquele momento,
Algo escuro e vermelho se contorceu no horizonte distante. Seu movimento era grotesco demais para um fenômeno natural. Agora que ela finalmente tinha terminado, ela planejava tirar a manhã de folga. Uau! Ela bocejou e ligou a TV. Um programa interessante acabou de estar no ar. Era sobre o romance proibido entre um herói de baixo grau e um herói de nível mestre. Não importa que você seja um herói de baixo escalão. O que importa é que eu te amo. TZZT. Temos notícias de última hora. A tela mudou e as notícias apareceram. Esta é uma notícia de última hora. Ordem afirma que tomou vários heróis que invadiram seu território como reféns. O que? Leonia pulou e olhou para a tela da TV. Embora nada tenha sido confirmado ainda, além, Yonga, Parcanha do Templo da Justiça, além do herói Master Rank Jin Seon, herói de alto rank Seong-ji, e o herói de nível intermediário Shin Jong-ak, e o mercenário rank S Fenrir, estão atualmente mantidos em cativeiro de acordo com Ordem. Ordem exige que a associação e o governo coreano. Naquele momento, a expressão de Yeonya congelou. Não apenas Shin Jong-ak, mas Kim A-jin também. Ela inclinou a cabeça, perguntando-se se tinha ouvido mal. Cansativo, mas neste momento, seu smartwatch tocou. Foram informações sólidas da associação e do governo, convocando uma reunião de emergência. Ordem está mantendo heróis e um mercenário como refém. E a mensagem claramente continha os nomes Shin Jong-ak e Kim A-jin. O extra da novela capítulo 260. Um novo episódio, 3. O cano da arma brilhou. Lanças e espadas feitas de poder mágico caíram do céu e flechas mágicas caíram. Relâmpagos causados por palavras explodiram, e as lâminas crescentes de poder mágico dos cavaleiros dispararam. Isso praticamente descreveu toda a luta. Havia pelo menos 10.000 monstros do lado oposto. Mas todos nós tínhamos confiança lutando poucos contra muitos. Nós quatro, com a ajuda de cerca de 300 cavaleiros, aniquilamos facilmente todo o exército de monstros. Os cavaleiros que estavam vivos neste momento eram todos veteranos de guerra. Eka. Depois que a luta acabou, eu suspirei e guardei minha arma. Eu tinha usado 3.000 balas hoje, e até a Lien Jin Sayok, que eram monstros de poder mágico bem conhecidos, pareciam exaustos. A respiração áspera dos cavaleiros era o único som que soava. Quando me virei, um par de olhos enormes estava olhando para nós. Olhando para os olhos cheios de admiração do jovem Jin Sayok, eu me perguntei como uma criança tão fofa poderia ser do jeito que ela ficou. As coisas não faziam muito sentido. Ei, 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 ei. Naquele momento, a Leia me ligou. Eu lutei porque não tínhamos muita escolha, mas agora que acabou, você sabe onde diabos estamos. Certo, isso não parece a Terra. Esta é outra das armadilhas de Odin. Jin Seon adicionou. Parecia que eles não entendiam a situação em que estavam. Eu não podia culpá-los, pois era difícil para alguém pensar que eles foram enviados para outro mundo. Não, não é uma armadilha. É um pouco complicado, mas... apenas finja que estamos em outro mundo. Você sabe, como o romance Isekai. Isekai? O diabo é isso. Eu vou te contar em detalhes mais tarde. De qualquer forma, como vocês dois foram pegos? Ao ouvir isso, Alien fez becinho. Eu não sei. Desmaiei e fui algemado quando acordei. Ah, então e aqueles monstros? Eu não sei, eles continuaram nos perseguindo. Por que eles? Naquele momento, encontrei algo que no cabelo de Alien estava brilhando, então era bastante perceptível com meus olhos. Examinando-o mais de perto, percebi que era um pequeno fragmento de cristal. Eu rapidamente tirei do cabelo de Alien. Igual, peça de fragmento continental, cristal que mantém o passado registrado. Emite um odor que atrai monstros. Igual. O que é isso? Parece que este cristal é o que atraiu monstros para você. Acabei encontrando um cristal sem muito esforço. Como a janela de mudança de configurações dizia que havia 6 peças de cristal, eu só precisava encontrar mais 5. De qualquer forma, Fenrir-se, você pode explicar isso para os caras atrás de nós? Jin Seon apontou para os homens atrás de mim, um total de 600 cavaleiros e soldados que estavam nos encarando com respeito e admiração. Esses dois são nossos sacerdotes também. Como eu disse antes, possuímos poderes divinos bastante especiais. Eles não disseram nada em resposta à minha explicação.
Todos pareciam incrédulos. Rapidamente mudei de assunto. Eles trouxeram gado para dar a Pleiron. Eles reagiram imediatamente. Gado igual comida. Assim que essa percepção os atingiu, a gula surgiu em seus olhos cansados. Gado? É isso que eu acho que é? É verdade? Assim que eu estava prestes a respondê-las, uma pequena mão estendeu a mão e agarrou minha manga. Era Pri. É verdade que você trouxe gado? Os olhos de Pri tremiam de esperança e expectativa. Fiquei um pouco tocado ao vê-la puxar minha manga com antecipação. Eu me abaixei um pouco e assenti. Sim, claro. Primeiro, vamos voltar ao palácio. Fomos ao Palácio Real. Então, contei aos outros sobre a situação em que estávamos. Então temos que coletar todos os fragmentos de cristal antes de podermos voltar. Sim. E estamos aqui por causa dessa idiota. Aileen apontou para Jin Sayuk. Idiota. Do que você acabou de me chamar. Jin Sayuk franziu a testa com as palavras grosseiras de Aileen. Mas Aileen era alguém que não vacilaria mesmo se Shai Juoshu viesse vê-la. Ela olhou para Jin Sayuk ainda mais forte. Isso mesmo, idiota louco. Ah, diga isso de novo, seu pequeno anão. Cale-se. A boca de Jin Sayuk foi fechada à força. Incapaz de dizer o que queria, Jin Sayuk se levantou e apontou o dedo para Aileen. Em vez disso, ela estava gesticulando sobre como a altura de Aileen era só isso. Fique quieto, louco. Mas quando Aileen desencadeou seu poder mágico a sério, até mesmo suas ações foram seladas. Claro, Jin Sayuk não era o tipo de cair sem lutar. Ela liberou seu poder mágico e tentou anular as restrições impostas ao seu corpo. Nossa, apenas fique parado, sim. Mas eu a impedi. Jin Sayuk parou e me encarou fixamente. Seus olhos estavam cheios de tristeza e indignação. O que ela queria que eu fizesse sobre isso? Jin Sayuk suspirou com a minha resposta fria e correu para fora. Ah, certo, o que fazemos com o gado? Eu não tenho nenhum em mim. Aileen falou. Oh, aquilo. Não se preocupe, eu posso fazê-los agora. Fazê-los? Sim. O passado registrado era um mundo materializado pelo poder de um cristal da torre. Embora suas leis seguissem as do mundo real, o cristal da torre poderia ser usado como uma força onipotente e desafiadora da lei para alterá-lo. E na minha mão estava precisamente um pedaço daquele cristal da torre. Você vai fazer uma galinha? Você está louco. Ladylin está certa. Criar vida é impossível, e até mesmo tentar fazê-lo é proibido. Aileen e Jin Seon se opuseram. Eu simplesmente sorri. Eu te disse, este lugar não é como o mundo real. Eu infundi o poder mágico do estigma no fragmento de cristal. Por ser muito pequeno, com um único traço de estigma, só consegui fazer um único frango. Bok. Uau! O que aconteceu? Quando uma galinha apareceu de repente do nada, Aileen e Jin Seon pularam de surpresa. Este é o poder do cristal da torre. Uau, isso é interessante. Posso fazer isso também? Curiosa, Aileen estendeu a mão para o fragmento de cristal. No entanto, eu não a deixei tê-lo. Não. Não seja mesquinho. Dê aqui, era meu para começar. Aileen se não pode fazer isso. Eu sou o único que pode. O que? Por quê? Aileen provavelmente poderia alterar a paisagem ou algo parecido com um pouco de prática. Mas criar vida era um pouco diferente. O cristal era o poder de origem que formava este mundo, e o poder mágico do estigma era algo que poderia se tornar qualquer coisa, um poder divino, por assim dizer. Eu só poderia criar vida combinando esses dois. Você não entenderia mesmo se eu explicasse. Você sabe que eu era o Rancun em teoria no mundo, certo? Você tem que fazer muitos cálculos na sua cabeça para que isso aconteça. Eu dei uma desculpa crível. Ou melhor, era um que ninguém poderia refutar. Uau, você é tão incrível que calça espertinha não seja sarcástica, Ladylin. A seriedade repentina de Jin Seon fez Aileen franzir a testa. Quem é você para dizer se eu posso ser sarcástico ou não? Ele salvou nossas vidas. Então usei o fragmento da torre para criar um porco, uma galinha macho e uma galinha fêmea. Eu me senti um pouco atordoado depois de usar todas as 5 faixas de estigma, mas o poderoso analgésico de Medicina 1 Memory Psique me fez sentir um pouco melhor. Suspirei a dor leve que restava e examinei o gado. Igual, porco, um porco gordo. Parece gostoso,
Galinha fêmea, uma galinha fêmea que põe muitos ovos. Frango macho, uma galinha macho que acasala bem. Igual, igual, igual. Felizmente, nada estava errado com eles. Agora vamos ver. Eu tirei os dados aleatórios. Restaurar o capital de Pleiron foi o segundo objetivo. Joguei os dados enquanto pensava em itens que poderiam ajudar na situação alimentar deles. Arroz de crescimento rápido, trigo de crescimento rápido, delicioso milho, batata salgada, cimento de alto desempenho. Como não estávamos na Torre do Desejo, não recebi nenhum item de fantasia. Mas os que consegui foram mais do que suficientes para ajudar na situação atual de Pleiron. Você com certeza tem muitas habilidades estranhas. Aileen murmurou com admiração. Vamos distribuir isso. Olhei além da porta. Depois de ouvir que estávamos nos preparando para oferecer gado ao rei, inúmeros cavaleiros esperavam ansiosos do lado de fora da sala. Eu peguei um frango, e Jin Seion e Aileen pegaram o porco e o frango restante. No momento em que abrimos a porta, os cavaleiros que estavam esperando do lado de fora se aproximaram de nós. Quando viram o que estava em nossas mãos, todos ficaram com expressões de espanto. Meu Deus! Galinhas! Há galinhas! Tem um porco também! Sei como você conseguiu tudo isso. A reação apaixonada deles surpreendeu Aileen. Ela caminhou até mim e sussurrou, por que esses caras estão tão felizes? Expliquei calmamente, por causa da transformação do reino demoníaco, a maior parte do suprimento de alimentos deste mundo se tornou morto-vivo, e os que não foram afetados foram roubados por Chupert. Quando o gado pisou em solo demonizado, ele os transformou em mortos-vivos. O mesmo aconteceu com as plantas. Uma planta de arroz perfeitamente boa de repente se transformaria em um monstro devorador de homens. Ah! Eu entendo. Então é por isso que o palácio era tão pobre. Demos o gado aos cavaleiros. Você pode comer um porco hoje. Quanto às galinhas, monte uma fazenda para coletar ovos. Ah, claro, claro. Primeiro, teremos que nos reportar ao rei. Os cavaleiros riram alegremente e nos levaram embora. Pri não estava longe. Parecia que ela queria ver o gado o mais rápido possível. Ah! Um porco. Galinhas. Há um macho e uma fêmea. O jovem governante pulava de excitação. Alguns cavaleiros sorriram e alguns até soltaram lágrimas de alegria. Vossa Alteza, não teremos mais que nos preocupar com comida. Será apenas uma questão de tempo até que essas duas galinhas se transformem em centenas, depois milhares. Nós os vimos comemorar. O rei logo se aproximou de nós e expressou sua gratidão. Obrigada. Não sei como posso retribuir. Ainda mais coisas pelas quais você deve ser grato. Dê-lhe arroz, trigo, milho e batata. Os olhos de Pri se arregalaram. Isto é, são sementes. Mova seus súditos para uma casa compartilhada e use o espaço restante para plantar essas sementes. Pri olhou para as sementes sem expressão. Ela então pegou as sementes em transe. Ela olhou para mim por um momento, então rapidamente saiu correndo. Pouco tempo depois, ela reapareceu com uma lupa na mão. Igual, lupa misteriosa, artefato mágico de nível pináculo, identificação de fraquezas. Usa poder mágico para identificar as fraquezas do alvo. Identificação de emoções. Usa o poder mágico para identificar os sentimentos do alvo em relação a você. Quando o poder mágico do usuário é baixo, as fraquezas e emoções identificadas podem ser imprecisas. Igual, lupa misteriosa. Foi uma das 4 recompensas obtidas no episódio de A Katrina. Lupa misteriosa, caneta mágica onipotente, cristal purificador é um dos meus bens mais valiosos. Esta lupa pode identificar as emoções de um alvo. Já que você é do templo, tenho certeza de que pode fazer melhor uso dele do que eu. Obrigado. Peguei com gratidão. Era naturalmente uma das coisas que eu queria conseguir. Como eu pensava, um item valioso é reconhecido por uma pessoa valiosa. Pri não escondeu a felicidade ao ver que gostei do presente. Coreia, Seul, Ioião, e olhou para a mulher na frente dela. Macho era a palavra que ela usaria para descrevê-la. Seu cabelo era selvagem como a juba de um leão, e havia uma ferida profunda cortada em sua clavícula. Junto com a espada longa e a capa preta nas costas, ela parecia muito diferente da última vez que a vira. Nayun, o que aconteceu nos últimos meses? Vendo Sha Nayun subitamente amadurecida, Ioião ficou um pouco surpresa.
Shinain respondeu com a mesma voz de sempre. Esqueça isso, ouvi dizer que Qin Yajin foi sequestrado. Não, Ordem está apenas blefando. Eu pretendo marchar e esmagar tudo Hein? Os olhos de Shinain se regalaram. Sério? Como você sabe disso? Yoonha sorriu e pegou um artefato de relógio. Este artefato mágico está sincronizado com o smartwatch de Qin Yajin. Não importa onde ele esteja ou o que esteja fazendo, isso mostra seu relógio biológico. Este artefato foi uma solução para evitar outro dos grandes mal-entendidos de Yoonha. Não podia espionar Qin Yajin. Só dizia o nível de perigo em que Qin Yajin estava. Olha aqui, você pode ver a vitalidade dele e o quão nervoso ou tenso ele está. Está tudo normal. Então Ordem está mentindo. Ele está apenas tentando nos assustar. Então e os outros heróis? Eles provavelmente estarão com Qin Yajin. Ladylin queria trazer Qin Yajin com ela, e suas coordenadas GPS se sobrepuseram por um momento. Yoonha respondeu de forma calma e serena. Vendo assim, Shinain fez uma cara atordoada. O seguinte pensamento surgiu em sua cabeça. Então eu tenho que voltar para o Himalaia. Voltei para nada porque sou burra. Naquele momento, Yoonha de repente perguntou. Nayun, eu sei que talvez não seja a hora de perguntar isso. Mas você está pronta para conhecê-lo? Shinain sorriu com suas palavras preocupantes. Claro. Já estava na hora. Você não precisa se preocupar. Vendo Shinain, Yoonha deu um sorriso amargo. E se Shinain e Qin Yajin se unissem usando esta oportunidade? Deveria ser uma coisa boa, mas Yoonha sentiu seu coração doer só de pensar nisso. Entendo, estou feliz. Yoonha era inteligente e analítica. Ela sabia por que estava se sentindo assim. Yoonha tinha pensado em como Qin Yajin sabia seus segredos embaraçosos. Ramen hambúrguer. Jigaigu kebab. Coca-Cola e Sprite. Eram todos gostos únicos que ela nunca revelaria a ninguém. Mas Qin Yajin sabia sobre eles. Dado que ele era um returner. Yoonha só podia adivinhar que eles eram amantes, ou pelo menos tão próximos quanto amantes. Nesse caso, que relacionamento Qin Yajin teve com Shinain antes de retornar a tempo? Ele estava mais perto dela do que eu? Ou ele estava tão perto? Os pensamentos de Yoonha não continuaram por muito mais tempo. Pat! Uma enorme faísca de luz brilhou no céu. Assustados, Yoonha e Shinain olharam pela janela. Pat! Os flashes continuaram consecutivamente. Foi muito mais feroz do que o normal. Pat! O terceiro flash de luz iluminou o mundo inteiro. Desta vez, a luz durou um pouco mais, como se outro sol tivesse sido criado no céu. Ei, Yoonha, isso é. Sim, e a Torre do Desejo. Yoonha e Shinain olharam para o céu e perceberam que não demoraria muito. Até a conclusão da Torre do Desejo, continente a Katrina, segundo dia. Os cavalos do posto do rei partiram para encontrar Yonga, Shinjonga e Seongji. Além disso, o galinheiro ficou pronto em menos de um dia. Terceiro dia. Pri foi ver o bem mais precioso da corte real, o galinheiro. Ela sorriu olhando para as galinhas botando ovos. Ela passou muitas horas sentada no galinheiro, ouvindo os latidos das galinhas. Quarto dia. As sementes foram plantadas em terras agrícolas guiadas por Jin Seon. Embora as plantas crescessem rapidamente, muitos cidadãos impacientes escavavam secretamente as plantas e as comiam, causando uma pequena comoção na capital. Quinto dia. O poder mágico e o cimento reforçavam as paredes do castelo. Kik. E agora, tarde da noite no sexto dia. Jin Sayuk se infiltrou na biblioteca secreta do Palácio Real, assim como ela havia feito nos últimos dias. Era para lembrar o rosto de um servo que ela já teve. Deve estar em algum lugar aqui. Mais de 30 anos se passaram desde então. Embora Jin Sayuk tenha esquecido sua aparência sob seu selo de memória artificial e tempo, ela se lembrava claramente do nome dele. Ela sabia que a Biblioteca Real tinha um registro e um retrato de cada cavaleiro. Ano 550, 3 de julho. Ela havia verificado os anos 547 e 549 nos últimos dias, e agora era hora de ir para o ano 550. Como todos que entraram no Palácio Real uma vez foram registrados, havia muitas páginas que ela tinha que trabalhar. Kind Spring, Kind Spring. Ah, porra. Como diabos existem 50.000 páginas? Jin Sayuk amaldiçoou e suspirou, mas ela continuou folheando as páginas.
O trabalho braçal era uma coisa que ela mais odiava no mundo, mas ela achava que era de extrema importância no momento. Assim, 1 hora, 2 horas, 3 horas se passaram. Até às 4 da manhã, quando um cavaleiro patrulhando entrou na biblioteca, Jin Sayuki continuou a examinar os registros. Toque, toque. Naquele momento, ela sentiu uma presença andando pelo corredor do lado de fora. Um cavaleiro estudioso estava fazendo suas rondas cedo. Então, quando o cavaleiro estava prestes a entrar na biblioteca, Jin Sayuki descobriu o nome de um servo. Ela sentiu seu batimento cardíaco acelerar enquanto verificava o nome. Inverno da Primavera, o primeiro servo da princesa abandonada, Pri, Kingspring do Interclan. Inverno de Primavera. Vendo este nome, velhas memórias ressurgiram em sua mente. Na verdade, Kingspring não tinha um sobrenome porque ele tinha um passado plebeu. Jin Sayuki foi quem lhe deu o nome de Inverno, pois ele era um espadachim que tinha o atributo Gelo. Ah! Jin Sayuki olhou para o retrato de Kingspring. O servo que jurou lealdade eterna a ela. O nome que permaneceu em seu coração com pesar e tristeza. A querida serva que o tempo enterrou em sua mente disparou como um vulcão em erupção. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.